amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez vamos fazer um react sobre uma apresentação que eu gosto bastante. E contextualizando para vocês, tem um evento que se chama TED. E aí os eventos que derivam dele chamam TEDx, né? Que são eventos independentes. E o que são esses TEDs? TEDs são diversos temas em que os apresentadores têm que contar uma grande ideia em 18 minutos. Então eles têm 18 minutos para contar a grande ideia da vida deles. E tem um roteiro para isso acontecer, o TED ajuda as pessoas, tem um formato para que isso aconteça. E é claro que as pessoas querem que esses vídeos vão muito bem. E naturalmente tem TEDs incríveis, de pessoas incríveis, TEDs que viralizam. E hoje eu queria trazer um TED que eu gosto bastante. Eu vou discutir com vocês alguns temas sobre ele. E o TED é um TED do professor Clóvis de Barros Filho. E o Clóvis de Barros, ele é um professor da USP, foi professor da USP de filosofia por muito tempo, da faculdade de comunicação principalmente. E ele evoluiu porque ele fez tanto sucesso que ele começou a sair da sala de aula para o mundo corporativo, para palestra, ele chegou no público externo. Então ele foi saindo da sala de aula, ele se aposentou e começou a dar aulas, palestras, conteúdos para pessoas externas da faculdade. E assim chegamos nesse TED. Eu separei algumas partes do TED para que vocês acompanhem junto comigo. E espero que vocês gostem bastante também. Vamos fazer no estilo do react que eu fiz sobre o Steve Jobs. Eu vou virando aqui a câmera e vocês vão acompanhando junto comigo para que fique dinâmico também. Beleza? Então vamos nessa e o começo da apresentação já é muito bom, já é muito impactante. Vamos lá. Haverá quem diga que felicidade é você ter o que você quer. Eis aí a primeira dificuldade. Não é possível. Aqui já começa super interessante. Porque ele começa já com um gancho muito forte. Que é, haverá quem diga que felicidade é você ter o que você quer. Mas isso não é possível. Então ele já começa com uma frase que todo mundo escuta. Ou que todo mundo já refletiu. Mas o que é felicidade? Será que quando eu tiver isso, será que eu vou ser feliz? E ele já começa com algo que chama muito nossa atenção nesse TED. Que é... Mas isso não é possível. Ou seja, esse contraste, essa objeção, e já começa chamando a atenção. Então, quando eu vou começar uma apresentação, um dos formatos para fazer isso, para que as pessoas fiquem atentas e gostem da apresentação, é justamente isso. Eu começo com algo que é senso comum. Ou seja, haverá quem diga que felicidade é ter o que eu quero. Mas isso não é possível. E eu vou te mostrar por que nessa aula. Por exemplo, né? Eu vou te mostrar por que ao final dessa aula você vai entender o motivo disso. Por que não é possível você conseguir felicidade a partir desse modelo. Então, já começa com um aspecto super interessante e que é muito válido para aula, para apresentação. Ele faz isso aqui e isso já capta a atenção do público. Porque ele joga uma frase que é senso comum, ele já fala, mas isso não é possível. E agora ele vai explicar os motivos disso. Mas aí, é claro, um dia, como nem tudo é tão cruel e tão difícil, você consegue o que você tanto queria, e quando você consegue, você não deseja mais, você não ama mais. Os brinquedos recebidos no Natal estão num baú de desejos assassinados pela presença, mortos pelo consumo, e as crianças querem os outros, que elas ainda não têm. Aqui, é claro que tem um aspecto muito político, porque ele é filósofo, né? E professor, doutor, foi pra França estudar, fez curso com Bourdieu, que é um grande filósofo. Então, se espera que ele utilize mesmo uma linguagem mais rebuscada. E aqui vale muito entender qual que é a sua personalidade como palestrante, né? Como que é a sua personalidade como comunicador. Então, ele poderia só falar assim, porque as crianças que ganharam seus brinquedos no Natal, não querem mais brincar. Mas não, esse desejo, ele é assassinado, e agora ele foi morto, e agora eles desejam o próximo e o próximo. Então, ele vai utilizando palavras mais rebuscadas, ele vai envelopando frases simples,
em frases mais rebuscadas. Por quê? Porque é o estilo dele. E as pessoas esperam que ele faça isso. Ele começa de forma muito enérgica. Então, esse começo já é muito enérgico. Ele já vai falando, já vai ponderando as coisas que ele tem. Por quê? Ele tem muito pouco tempo, primeiramente. Ele precisa engajar o público no começo. Então, ele já começa falando e dando exemplo da frase que ele comentou. Por quê? Começa assim, né? Isso não é possível. Ter felicidade com o que você quer. Isso não é possível. E quando você tem, você não quer mais. E ele dá o exemplo das crianças. Ele vai continuar falando sobre isso também em relação a emprego, que a pessoa conquista o emprego, sai da faculdade e tudo mais. Eu vou até mostrar também esse trecho. Mas é super interessante aqui mostrar como ele se comunica, mas eu não projeto nele a minha comunicação, porque senão vai ficar estranho. Mas o ponto é, eu preciso saber como eu gosto de comunicar, qual que é a minha personalidade e o que eu preciso fazer. Aqui no caso ele é um filósofo, doutor, enfim, então se espera que ele tenha essa linguagem mais rebuscada, e é o que ele gosta de fazer. Eu acompanho muitos vídeos dele e os vídeos dele são sempre assim, a comunicação dele é sempre assim. Então, cabe dizer que foca em qual que é o seu formato de comunicação. Eu, Fernando, eu sei que eu não sou uma pessoa naturalmente engraçada. Então, eu não tento levar esse humor para minhas apresentações. Eu tento ser direto, passar o conteúdo de forma simples, de forma prática. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu sempre tento trazer as coisas de forma muito prática. Então, mas de toda forma, eu não sou uma pessoa engraçada. Eu gostaria muito de ser, mas isso não é natural para mim. Então, de toda forma, eu organizo meu conteúdo e não quer dizer que as pessoas não vão aprender, enfim. Todo mundo consegue, no seu formato, no seu jeito de falar, passar uma mensagem muito clara e de forma muito bem feita. Eu não preciso ser assim ou assado. É claro que a pessoa que é engraçada, ela tem possibilidade de engajar melhor o público, isso é fato. Mas o pior de tudo é tentar forçar e não ser aquilo. A gente aprende a desejar aquilo que faz falta. Eu me lembro, no primário, eram os 4 primeiros anos do ensino fundamental, a tia Maria das Graças dizia assim: o primário é a preparação para o ginásio. Aqui começa algo muito importante sobre storytelling mesmo, sobre como é que você conta uma história no meio de uma apresentação. Percebe aqui que ele não diz assim: pessoal, agora eu vou contar uma história. Pessoal, me desculpe pelo seu tempo, mas agora eu vou contar uma história. Não, ele introduz a história. E ele entra a história dentro do tema. Vai perceber isso aqui. E outra coisa que eu acho interessante, muito interessante no que ele faz, é dar nome aos personagens. Porque uma coisa é ele falar assim: então chega uma pessoa pra você e te diz, o primário é a preparação para o ginásio. Mas quando ele fala a tia Maria das Graças, é como se ele trouxesse um personagem real que todos nós imaginamos. Ou que sejamos capazes de imaginar. Que tia Maria das Graças seria essa, né? Então a gente consegue trazer essa mensagem, essa ideia para nossa realidade, né? E aí ele começa a trazer uma história pessoal dele, uma história de... Quer dizer, não é bem uma história de vida, né? Mas uma história que ele cria para ilustrar o que ele quer dizer. Que é, na escola, uma história que todo mundo já passou e você vai continuar vendo aqui agora. Vamos. E aí então, a gente ficou 4 anos esperando o ginásio. O ginásio seria bacana. Ela prometeu, no ginásio seria mais legal. No ginásio a gente teria mais liberdade. E aí então, quando chegou o ginásio, tínhamos todos os motivos para acreditar que tudo seria lindo, haveria gozo, prazer, haveria felicidade. Mas mudou a coordenadora. Entrou a tia Maria das Graças e disse: olha, os 4 anos do ginásio são para preparar para o colegial. No colegial, sim, é outro prédio, é bem mais legal, não tem que usar uniforme. Você pode escolher entre exatas, humanas e biológicas. Você já vai ser adulto, vai ser livre e, portanto, vai ser feliz. Eram só mais 4 anos esperando. Aí chegou o colegial. E aí ele vai falando que depois você vai pro colegial, depois pro vestibular pra faculdade, da faculdade pro estágio, do estágio pro emprego, e eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego. Você entra na empresa e você é o nível G15, e aí você vai e passa de cargo, e no final da vida. E aí ele conta essa história pra ilustrar, porque percebe uma coisa, o quanto o storytelling ele é importante aqui nesse aspecto, né? Imagina só 2 situações que ele fala assim: pessoal, imagina que você passou a vida inteira esperando a felicidade. Você saiu do colegial você foi do primário pro colegial, do colegial pro ginásio, do ginásio pro vestibular, e você não encontrou a felicidade. Uma coisa é ele dizer isso, outra coisa é ele contar essa história aqui. Chega a coordenadora, a Maria das Graças, e te diz no colegial as frases que você já ouviu. Ele pega, ele
consegue desenhar um cenário que nós já passamos, que coisas que você já ouviu, e ele envelopa essa história que seria simples em uma história cheia de detalhes que você se identifica. Ele não pediu licença para contar a história, ele chegou e contou essa história muito bem, de forma muito bem feita. Ele vai amarrando uma coisa na outra e você vai se identificando, porque é assim que acontece mesmo, né? Então aqui, tudo isso para dizer que a busca nós ouvimos que a felicidade é sempre no próximo momento. E na verdade, a tese dele é que, inclusive é o nome do TED, né? Felicidade é aqui e agora. Então, é isso que ele quer passar. Olhando em volta, e ainda vai chegar alguém, pode acreditar, vai chegar alguém para dizer nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. Você é fragilizado, sem forças. Você diz, malandro, me enganaram por 80 anos. E você não percebeu que talvez, se a vida tinha alguma chance de ser feliz, não é quando nada acontecer, mas é já. Aqui, nesse canto do estágio, ou a felicidade está aqui, ou não estará em nenhum outro lugar, porque a vida está aqui. E aí é claro. Aqui ele chega no fim da história para contar um pouco da tese dele, né? Depois de, você perceber, né? Depois de 8 minutos e meio, ou seja, na metade, depois de 8 minutos e meio, que ele conseguiu explicar de verdade a tese dele, que ele termina a história. Então ele passa aqui uns 4, 5 minutos contando a história e contando que o TED tem 16 minutos, é um tempo muito grande, contando a história para chegar no final e a pessoa conseguir entender o que ele está querendo dizer. Ele poderia só explicar? Poderia. Mas contando a história, isso fica muito nítido para todo mundo, que não dá para passar a vida inteira esperando algo acontecer. E aqui ele chega na história pessoal dele, né? Que também é muito importante pra gente poder fechar essa primeira parte aqui. Aí você pensa que eu poderia ter esperado a minha hora de entrar, eu poderia estar ali sentadinho, e eu poderia pensar assim, nossa, mais uma palestra, depois que eu me aposentei na universidade, esse é o meu ganha-pão, todo dia tem uma, felizmente a família agradece, não deixa eu ir lá passar a régua e dar a cara que depois do almoço tem mais, e aí a felicidade seria quando isso aqui acabasse, eu fosse embora, pra poder descansar, pra poder comer. Aí você diz, pô, mas que pensamento tosco, que pensamento pobre, que pensamento infeliz, esse de ficar ali esperando pra palestra acabar, pra eu poder aí então ser feliz, que coisa mais medíocre. Muito importante que você também pode utilizar na sua palestra é o seguinte, em vez de ele falar assim, que pensamento pobre, não, ele repete isso algumas vezes. E essa repetição faz com que o público assimile melhor a sua ideia. Que o seu público faça a assimilação da sua ideia melhor. Ou seja, que pensamento pobre, que pensamento infeliz, que pensamento infantil, que pensamento ruim. E esse que pensamento ruim, que pensamento pobre, que coisa mais medíocre. Ele reforça a ideia. É mais ou menos o I have a dream, né? Eu tenho um sonho do Martin Luther King, né? Ele repete esse eu tenho um sonho diversas vezes. Então, repetir uma ideia, falar esse pensamento, dessa forma, assim, reforça muito pro público o que você quer. Então, essa análise aqui, ela é muito importante. Porque ele faz isso diversas vezes também na palestra, e outras pessoas também fazem, mas você pode fazer na sua também. Que é pensar estrategicamente em quais palavras, em quais ideias você quer passar. Então, esse que ele reforça muito isso, né? Porque ele quer passar essa ideia que ela é muito importante de verdade no contexto da palestra dele, né? Que pensamento pobre, que pensamento infantil, que pensamento infeliz. Porque a pessoa é como se ela estivesse julgando ela mesma em situações assim. Quantas vezes que a gente pensa e fala, nossa, vou ficar feliz quando acabar o trabalho. E ele vem, que pensamento pobre. Ou seja, eu percebo que eu tô trabalhando muito mal, né? Em muitos momentos, quando eu faço algo só pra levar a cara e ir embora e fazer de forma medíocre e fazer. Então, é claro, essa repetição, ela é muito importante também para que o público assimile a ideia. Ele vem trazendo também algo que é muito importante, que são sintomas de felicidade. E aqui ele conta também a história pessoal. De novo, ele contando histórias pessoais ligadas com o tema. Isso é muito importante. Não pede permissão para contar a história, mas ele conta e fica muito bem feito com a história pessoal. Então, vamos lá. Você está no bar, ou as picuelta, com alguém que você não conhece. Esse alguém tem que ir embora e você diz, pô, deixa o teu telefone, que eu vou ligar pra gente marcar de novo. Isso é felicidade no bar. E tem até aquele aluno que no último dia de aula do curso, vira pra você e diz, professor, será que no ano que vem eu não poderia assistir suas aulas de novo como ouvinte? E aí você é pro aluno e você vê que só há uma razão para ele querer fazer o mesmo curso outra vez. Ele vai ter que admitir que durante as aulas
ele foi feliz. E tomara tenha sido assim aqui. Tomara você não tenha nem sentido a minha chegada. Tomara você tenha se deixado conduzir pela fala, pensado na própria vida e lamentado que chegou a hora de eu me despedir. Tomara você pense que talvez se tivesse trazido a mãe, se tivesse sido meu aluno, se tivesse me olhado na internet, se tivesse me procurado antes, talvez tivesse antecipado esse encontro. E se alguma dessas coisas aconteceu, admita, neste segundo, aqui, não depois, agora, você foi feliz. Quando a vida poderia ter durado um pouco mais, quando a vida poderia se repetir um dia. Tomara tenha sido assim. E aí, é claro, se foi assim... De novo, aquele aspecto da repetição, né? Talvez se você tivesse pesquisado antes, talvez se você tivesse feito isso, talvez se você teria... Ou seja, essa repetição, né? Ele poderia falar só uma das coisas que já daria pra entender. Só que ele repete, ele fala a mesma coisa de 3, 4 formas diferentes. De novo, pra consolidar a ideia. Ele conta a história pessoal do aluno que pediu pra assistir de novo como ouvinte. Ele fala, ele foi feliz. E se você que agora pensou em trazer a sua mãe, pensou em que tivesse demorado, pensou que tivesse me pesquisado antes, pensou que tivesse feito, você foi feliz. E é sensacional, né? É claro que ele tem a forma de expressar, é claro que ele tem a forma de se comunicar que é muito única. Ele é um filósofo, então se espera que ele também tenha um olhar mais rebuscado, mas de toda forma é incrível o que o Clovis faz. Ele tem uma comunicação muito contagiante, muito enérgica, e ele faz com que a gente entenda a mensagem, né? Contando suas histórias, repetindo e fazendo. E aqui agora ele vem trazendo a ideia, a mensagem final dele, né? Todos nós, para além das nossas metas cotidianas, nos dessemos o trabalho de proporcionar a alguém do lado um instante de vida que, se alguém gostaria um dia de repetir, nossa, estaríamos juntos costurando uma sociedade infinitamente mais solidária, uma sociedade infinitamente mais justa, mais coesa, mais harmoniosa e mais feliz. De novo, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais coesa, mais harmoniosa. Se ele falar só uma sociedade mais feliz, daria pra entender. Mas ele fala uma sociedade mais harmoniosa, mais coesa, mais feliz, uma sociedade infinitamente mais solidária, uma sociedade mais justa, ou seja, ele repete. E isso faz com que a mensagem fique mais fixada. E de novo, essa repetição, uma sociedade infinitamente mais solidária, infinitamente mais justa, mais feliz, mais harmoniosa, mais coesa. Se ele falar só a primeira frase, já daria pra entender. Só que ele repete, ele fala 4, 5 vezes a mesma forma de coisas diferentes. Viver bem e encontrar justiça para si e para os outros. Isso é tarefa nossa. Não haverá super-heróis, não haverá soluções milagrosas, não haverá grandes gênios. Tá percebendo o padrão, né? Não haverá super-heróis, não haverá grandes gênios. Não haverá super-heróis, não haverá soluções. Não haverá super-heróis, não haverá soluções milagrosas, não haverá grandes gênios. De novo, né? Não haverá. Ele poderia falar isso só uma vez? Poderia. Mas as 3 ele repete. Não haverá. De novo, isso aqui ele faz muito bem. Você pode usar também nessa apresentação. Milagrosas, não haverá grandes gênios a nos salvar. Essa tarefa é exclusivamente nossa, de buscar uma felicidade através de uma convivência feliz. Tomara que pelo menos por um segundo tenha sido feliz, como eu fui, ao longo desses minutos aqui com você. Muito obrigado e até a próxima. O primeiro deles é o fato dele começar a apresentação com um senso comum e quebrando. Ou seja, talvez você já tenha escutado que seria feliz quando você tiver o que você quer, mas isso não é possível. Pô, ele já começa fazendo isso. Segundo, aprendizado muito importante. Ele conta histórias pessoais, ele cria narrativas, usando personagens que talvez você imagine, usando frases que talvez você já tenha escutado, para amarrar essa história que ele quer contar. Terceiro ponto, ele tem o estilo próprio dele, de usar palavras rebuscadas, de usar frases um pouco mais complexas, porque é o estilo dele, e você tem que adaptar para o seu. E quarto ponto, na palestra dele, ele faz repetições para consolidar a ideia, e que são muito boas, né? Talvez você tenha sido mais feliz, talvez você tenha feito isso, talvez você tivesse feito, não haverá gênios, não haverá ninguém para nos salvar. E assim teremos uma sociedade infinitamente mais justa, infinitamente mais solidária, mais feliz, mais coesa. Então, ele usa a repetição para consolidar uma ideia na cabeça das pessoas. Você pode usar essas 4 dicas também nas suas apresentações e melhorar elas, claro, do seu jeito, de forma que você achar melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu compartilhamento, que eu vou ficar bastante feliz também de ver o que você achou, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.